dia mais uma vez, obrigado por se juntarem a nós neste webinar do X3D, desta vvez com o tema Performance da impressão 3D de estereolitografia e soluções para integração em gestão de fábrica, focado um pouco na plataforma SLA 750. A agenda para hoje vai focar-se nestes aspectos. Primeiro, o desafio que a indústria colocou e que levou ao desenvolvimento desta nova plataforma de estereolitografia. Vamos ver a solução SLA, o workflow, componentes associados, porque esta tecnologia implica acessórios para o completo workflow, que são determinantes para a obtenção da peça final com a performance e qualidade esperados e desejados. Focando então nestes 4 subcapítulos, a plataforma SLA, os acessórios e o pós-processamento, os materiais que concorrem para a elevada performance das peças finais e o software que desempenha um papel agregador e permite também um alto desempenho da solução. No fim, fazemos um apanhado dos aspectos de inovação que esta plataforma traz. Eu sou Carlos Moreira, estou de produto, tenho aqui o e-mail para me poderem contactar, também podem colocar questões durante o webinar, que no fim tentaremos responder a todos, ou não conseguindo, a posteriori enviaremos resposta. No nosso website ou nas nossas canais de redes sociais podem também consultar os produtos, os serviços, os webinars e entrar em contacto connosco para qualquer questão que pretendam ver respondida. Desafio da indústria que esta solução pretende responder é entregar produtos finais com detalhe e resoluções superiores, acabamento superficial também de excelência e precisão para grandes peças também. Lembrar que, e já que falamos nos desafios históricos que se colocavam a esta tecnologia, que é pioneira, é a primeira tecnologia que foi patenteada, a estereolitografia. Foi o fundador da 3D Systems, o fabricante desta máquina que inventou e patenteou nos Estados Unidos esta tecnologia, que sempre se caracterizou por um excelente acabamento. Os materiais, a performance dos materiais tem vindo a evoluir, destinavam-se principalmente a protótipos. A velocidade, porque se trata da resina líquida, tinha alguns compromissos, e este era um aspecto que era importante atender, que é, como em quase todas as tecnologias, para que de facto se comece a produzir, é preciso que a velocidade aumente, claramente. E aqui foi feito um esforço grande, como iremos ver, para dar resposta a esse requisito, mas também no que diz respeito à performance das peças e também na possibilidade de automatizar por completo o workflow. Então, o que é que respostas trouxe a 3D Systems com esta plataforma? Uma plataforma que pretende apresentar um workflow completo, aumentando a velocidade para o dobro, triplicando a produtividade, entregando materiais de produção para produto final prontos a usar em qualquer aplicação, nas diferentes indústrias, garantindo qualidade e precisão nas peças e um controlo de ponta a ponta, de princípio a fim do workflow. Gestão e controlo do processo de ponta a ponta. Então, a solução SLA e workflow e mais componentes associados para conseguir entregar soluções de alta velocidade na tecnologia de estereolitografia,
para a fábrica do futuro. Estereolitografia, cujo formato de fecheiro STL é a sigla de estereolitografia. O STL que todos usamos surge com esta tecnologia de estereolitografia e é a sigla de estereolitografia. Então, temos o software a gerir o workflow do início até ao fim, materiais de elevada performance para produção, para produzir produtos finais, com a velocidade aumentada, porque a produtividade dos dias de hoje assim o exigem, e a possibilidade de ter um workflow completamente automático. Então, portanto, estes 4 aspectos permitem entregar uma solução pronta para ser automatizada, completamente automatizada, com base no robô, compatível com o robô, portanto, e que permite uma elaboração de 24/7, apenas com interrupções para troca de material, manutenção preventiva e garantindo assim um custo efetivo para a produção de séries, com repetibilidade assegurada de peças finais de plástico. Pronto. A Octon é entidade no universo 3D Systems que suporta todo o que é software, segura o desenvolvimento de software e para além dos softwares específicos de fabrico aditivo, de engenharia inversa, de controle dimensional, de desenho orgânico, também tem software, plataformas de gestão de chão de fábrica que incluem diferentes tecnologias, não só o fabrico aditivo, mas outras tecnologias como fabrico subtrativo ou outros equipamentos. Portanto, a Octon tem plataformas que permitem gerir tudo, e iremos ver um bocadinho mais à frente como é que isto contribui para ter um ecossistema integrado de chão de fábrica. Descendo um pouco mais, ou seja, falando agora um pouco especificamente da plataforma SLA, que oferece 2 opções, como aqui vemos, e o que é que trouxe de novo para que seja disruptivo para este workflow que aqui vemos. Materiais de elevada performance, desenvolvidos em laboratório, como é evidente, resinas SLA, que de facto tragam novas respostas aos crescentes requisitos de performance mecânica, de estabilidade ao longo do tempo, entregando com peças mais rapidamente, com maior produtividade e ganhos de eficiência na produção em série. E permitindo implementar ecossistemas completamente integrados, com inovações em inteligência artificial e software que permitem gestão híbrida, incluindo as diferentes tecnologias de que falámos e os diferentes aspectos do workflow. Fazendo referência a alguns aspectos específicos da plataforma, ela traz um novo laser de 4 watts que funciona nos 13 watts para, portanto, estar numa zona em que consegue-se um melhor controle do desempenho do laser com este intervalo de diâmetro do feixe do laser, com um sistema de scanning que gera perfeitamente sem qualquer problema e garantindo a qualidade 1 ou 2 lasers. Já vamos ver um pouco mais sobre isto. Com uma nova tecnologia proprietária de scanning para permitir os resultados de que falaremos. Portanto, tem um maior volume, 15% maior do que a solução idêntica que ela vem substituir, que é a Pro X800. Novos materiais, nível de produção, uma evolução no recoater que garante que a resina está plana, parada, e que, portanto, tem um sistema de autocalibração e um melhor sistema de fixação para maior precisão. A tina onde a resina é colocada sofreu
evoluções, tem um sistema integrado para mexer a resina quando a máquina não está a trabalhar, garantido a homogeneidade da resina. Resinas que têm algumas partículas que precisam mesmo de estar muito bem mexidas, mas também com isto permitindo uma maior longevidade das mesmas. Esta tina é removível, como iremos ver, para facilidade de operações de manutenção ou troca de resina em muito pouco tempo. A flexibilidade é muito importante, os materiais são cada vez mais diversos e os requisitos também exigem peças de um ou de outro material. O acesso ao operador também foi facilitado, com inclusivamente tutoriais para ele poder fazer alguma autoformação, perceber como é que alguns procedimentos se executam num display de 17 polegadas, se não tenho erro. Iremos confirmar aí à frente. O material é reposto automaticamente, sem necessidade do operador intervir. E isto tem que ser assim se queremos permitir integrar esta solução num workflow completamente automático. Controle remoto, também pela mesma razão, para podermos gerir e controlar remotamente tudo o que tem a ver com a solução e o workflow. Quanto à qualidade de construção, vem na sequência daquilo que a 3D Systems faz há muitos anos. Há máquinas de estereolitografia a trabalhar há 20 anos, ou mais. Continuam a trabalhar e o chassi, esse, então, está quase na mesma. Isto é factual. E pronto para ser incluído num workflow completamente automatizado. Então, como disse, aqui falar um pouco mais especificamente nesta questão do single ou dual. Ela pode ser fornecida com as duas configurações, ou single com um laser só, ou logo com 2 lasers, que tem uma estratégia de scanning proprietária que maximiza a velocidade de cura da camada. E com sensores para um controle muito rigoroso de todo o processo, para garantir a performance das peças, mas também a repetibilidade. Com 2 lasers nós temos até 3 vezes a produtividade de sistemas anteriores e o dobro da velocidade. É claro que isto depende dos materiais, lógico, materiais têm necessidades diferentes e, portanto, as velocidades variam um pouco de acordo com os materiais em causa. A SLA 750 só com um laser tem é mais rápida até 30% em relação ao modelo anterior, a Pro X800, e pode receber um upgrade em chão de fábrica para o modelo dual. Não é necessário a máquina ir a lado nenhum, é onde ela está instalada, num curto espaço de tempo, que é feito o upgrade para o segundo laser. Portanto, um processo perfeitamente definido, que pretende o mais curto intervalo de tempo de paragem da máquina para efetuar este upgrade. Aqui vemos uma imagem dos 2 lasers, neste caso a fazerem 2 peças iguais, mas em áreas diferentes da plataforma. Esta é uma das opções, portanto, fazermos várias peças e automaticamente a máquina, em conjunto com o software, desenvolve a estratégia para produzir estas peças todas, distribuindo o trabalho pelos 2 lasers. Embora cada um dos lasers pode fazer a área completa. Cada um dos lasers pode fazer a área completa. E se fizerem a mesma peça, porque podem fazer a mesma peça para peças de grande área, eles os 2 vão contribuir para uma mais rápida produção da peça. Não há linhas de junta ou costuras, se lhe quiserem chamar. E, portanto, o processo está muito otimizado para tirar o máximo partido dos 2 lasers, porque tem que ser assim. Se temos 2 lasers, temos que usá-los para produzir
mais depressa a peça ou as peças que precisamos de produzir. E podemos, em qualquer momento, o operador pode suspender um dos lasers, usar só um deles no trabalho, e no outro usar os lasers. É uma questão de aceder ao menu e escolher a opção que o permite fazer. Falando um pouco do volume, temos o maior volume possível, 750 por 750 a área, que é constante, e um Z, profundidade da tina, de 550 mm. É, portanto, 15% maior que a plataforma da ProX800. Aqui uma imagem que permite perceber um pouco o aumento do volume. Como também há indústrias que não terão necessidade de produzir peças de volume tão grande, mas sim peças mais pequenas, e podem optar por outras tinas com um Z menor, nomeadamente 250 e 50 milímetros, possibilitando não ter tanta resina presente, porque não é necessário. E podemos produzir umas quantas peças, retirar da plataforma, aplicar outra de seguida e voltar a produzir mais peças para ir ao pós-processamento, não entupindo a fase seguinte do workflow, entre aspas. Passe assim a palavra. Outro aspecto, o recoater que garante que a resina está devidamente espalhada, imóvel para uma correta produção da camada. Foi melhorado o sistema de suporte, agora com mais apoios, para permitir um movimento mais preciso e mais rápido, mais uma vez sem necessidade de intervenção do ser humano, dinâmica, que permite o mais rápido setup da máquina para iniciar o trabalho e para a impressão com maior controlo da posição da lâmina com 3 pontos e 2 janelas para verificação do nível da resina. Portanto, aspectos para maior precisão e rapidez. Como tinha referido, o reabastecimento é automático, sem intervenção humana, portanto, sem necessidade daqueles acessórios habituais, e rápido também para aumentar a disponibilidade da plataforma. Como ao bocado vos tinha dito, e aqui podem ver então como é que é possível substituir a tina para trocar de material ou por efeitos de manutenção, ou whatever, de forma também praticamente automática também. Este processo é muito importante para podermos fazer materiais diferentes e rapidamente ter a máquina a funcionar. O software aqui, neste rapidamente, o software também desempenha um papel importante, como iremos ver mais à frente. Aqui fazem um pequeno resumo. De facto, mais uma vez, uma grande preocupação com os materiais aplicados, mas também o desenho da solução, porque vai funcionar em ambiente automático para proteger o equipamento contra qualquer colisão, permitir maior robustez e garantir a disponibilidade do sistema. Portanto, todo ele pensado para que os procedimentos necessários sejam feitos o mais rápido possível, os acessos estejam facilitados e otimizados para limpeza, por exemplo, e assim voltar a ter a máquina disponível para produzir com o tal interface. 15 polegadas, eu tinha 17, acho que disse 17, peço desculpa, são 15 polegadas, o display, muito intuitivo, com acesso a um conjunto diverso de funcionalidades, podendo configurar níveis de acesso, e depois com o pormenor de ter botões simples que permitam o controlo por robô. Portanto, a grande preocupação de permitir que seja integrado num chão de fábrica totalmente automatizado. Que é o que aqui pretendemos perceber um pouco, também gerindo todos os diferentes componentes remotamente e controlando
com câmaras para visualizar o processo, com indicação dos status dos equipamentos, da impressora e não só, com indicação dos tempos. E, como tinha dito há pouco, este controle e acesso é online, permite-me, até ao instante imediatamente anterior ao início do trabalho, acrescentar peças ou retirar peças. Porque surgiu uma peça que permite aproveitar o volume disponível com geração automática de suportes. Esta tecnologia usa suportes, mas também alguma peça que por alguma razão deixou de ser necessário porque há uma versão nova que ainda não está consolidada, mas aquela peça não é para imprimir porque sabe-se que vai haver uma versão nova, uma série de razões, e é possível automaticamente, e porque o controle é online, fazer esta gestão até ao instante imediatamente anterior ao início da produção daquela máquina em concreto. Cá temos aqui um esquema possível da automatização com o robô num carril a suportar todo este workflow de colocar a plataforma e tirar a plataforma no fim, levar à estação de lavagem, depois da estação de lavagem à estação de cura e depois entregar no ponto final para a remoção das peças, embalamento ou o controle dimensional, enfim. Coisa que a EasyCom, o grupo a que pertencemos, bem conhece porque tem soluções de automação também de muito elevada performance que fazem algumas destas tarefas. Portanto, as soluções são desenhadas a pensar em permitir o acesso a um robô, não é? Para poder ir recolher ou entregar peças, plataformas e com acesso aos botões de Start and Stop, abertura automática de portas, não é? Esta automatização é possível de implementar. As soluções foram desenhadas a pensar em ser instaladas em ambientes destes. Claro, tudo isto para quê? Para entregar peças com detalhes muito finos, com muita precisão, e isto pretende exemplificar um pouco daquilo que se consegue com esta tecnologia, com todos os desenvolvimentos que ela recebeu, porque é isto que nós queremos. Excelentes propriedades mecânicas, é importante, muito depressa, enfim, mas as peças têm que ser precisas, bem com excelente resolução, para poderem ser aplicadas onde nós precisamos delas. Uma pequena comparação entre a solução que ela vem substituir, a Pro X800, a SLA 750 ou 750 Dual, e como vemos, aliás, para 3 materiais, o Composite Pivo, o Extreme, o AMX Black, são materiais diferentes, têm velocidades diferentes e os diferentes ganhos de velocidade com a SLA 750 ou com a SLA 750 Dual. De facto, ganhos muito significativos. Podemos ver ali para o AMX Black com a SLA 750 Dual, temos um aumento de velocidade de 3 vezes e meia. Exemplo de aplicação, esta área, esta disciplina desportiva, de facto tem um papel muito importante há muitos anos mesmo que usa a manufatura aditiva, particularmente, historicamente, sobretudo com SLA e SLS, depois com outras tecnologias também, metal, a utilização desta tecnologia nesta atividade desportiva teve um aspecto importante que foi de exigir aos fabricantes o desenvolvimento de materiais de performance mais elevada em termos mecânicos, por exemplo, de facto desempenhou um papel importante nisso, porque se pensarmos num teste de túnel de vento, os esforços a que as peças estão sujeitas, o grau de exigência aqui aumentou e levou a que se desenvolvessem novos materiais mecanicamente superiores. De facto, houve aqui um contributo importante desta disciplina desportiva, mas também noutras indústrias, para as peças pequenas, grandes, com as mais diversas especificações, mas com a garantia de que se entregam peças precisas, resistentes, cujas
propriedades se mantêm ao longo do tempo. E já iremos falar um pouco mais nisso, que se são peças finais de produção, é para se manterem durante um período de tempo razoável para que se justifique a aplicação dessas peças. Um extrato das especificações, elas são idênticas, na verdade. O que acontece é que uma tem um laser, a outra tem 2 lasers. Sublinho aqui as especificações ou certificações a que estas soluções já atendem. Os outros aspectos, mais ou menos falámos deles ao longo da apresentação. E chegamos a este segundo capítulo, que é muito importante, porque é determinante para a peça que vamos obter no fim. Falamos do pós-processamento e dos acessórios a ele associados. Já tínhamos falado um pouco. A tina, que desempenha um papel importante, porque ela tem que ser encaixada perfeitamente na máquina, mas também tem que ter a resina em perfeitas condições, bem mexida, e por isso ela tem, inclusivamente, um mixer associado. É opcional este mixer, mas é possível tê-lo para garantir, quando a máquina não está a imprimir, que a resina esteja devidamente homogénea. E isto também é controlado por software, como veem, tem que ser, o sistema todo tem que ser controlado por software, temos que saber se a resina foi agitada, em que estado está, em que nível está, não é? Se está no nível adequado. Aqui a impressão inicia sempre com a tina cheia, embora possa ser necessário ao longo do processo repor resina. Associado a isso também, o outro aspecto que tínhamos falado, muito importante, é podermos retirar a plataforma da máquina, de forma automática também, sem deixar cair a resina ali pelo chão fora, que não é muito agradável. A resina tem esta particularidade de ser um material que agarra tudo, ao fim e ao cabo, e portanto é possível pegar na plataforma e lógico que este sistema é compatível com todo o workflow, nomeadamente com a PostCure 1050, que é a câmara de cura, mas antes disso ele ainda tem que levar a outra a estação, que é a estação de lavagem. Mais uma vez, a plataforma é entregue lá em cima, a máquina depois recolhe para lavar as peças. 2 estações, porque tipicamente são necessárias 2 estações, porque uma primeira que tem naturalmente sempre um pouco mais de concentração de resina, e outra para uma lavagem final. É perfeitamente lógico que existam 2 estações de lavagem para que a peça saia em perfeitas condições, para então ir à secagem e cura, mais uma vez preparadas para incluir e serem integradas no workflow automático e configuráveis para diferentes líquidos, podem ser consoante os materiais. Assim também são utilizados diferentes líquidos para lavagem das peças. Um pormenor importante é que estas máquinas desta marca, utilizadas para a ProSys 800, devido ao seu volume, podem ser adaptadas para a plataforma da SLA 750. Quer dizer que tem a área necessária ou suficiente para receber plataformas da SLA 150, que é maior, 15% maior, mas a área da estação de lavagem permite ser adaptada a essa plataforma. E agora a câmara de cura, que é um equipamento importantíssimo nesta tecnologia. A cura das peças desempenha um papel fundamental para a performance da peça final. Ela tem que permitir curar toda a geometria da peça para zonas de mais difícil acesso ou mais expostas. Os UVs têm que lá chegar e, portanto, o desenho do interior é muito importante para garantir isto. Neste caso, com recurso a LEDs de alta potência, mas ainda assim, por serem LEDs de muito menor consumo do que as câmaras clássicas de lâmpadas UV, iluminadas por dentro. Portanto, não é necessário mudar a posição das peças, porque os raios UV vão correr todo o volume interior da câmara, atendendo à posição das lâmpadas. E também com a característica de atenderem a diferentes comprimentos de onda, a resinas com diferentes necessidades para cura,
E esta câmara de cura post-cure 1050 tem essa capacidade de atender a diferentes necessidades de comprimentos de onda, com controle da temperatura, como é lógico, um espaço enorme, um volume enorme, como vão ver a seguir, vão ficar surpreendidos, preparada com settings preparados para as resinas da 3D Systems, mas não se limita a isso só, portanto, só otimizada com presets. Nós selecionamos a resina o material que lá vamos pôr a curar, e ele sabe quanto tempo tem que curar, quanto tempo dura o processo. Posso dizer que nós temos uma câmara de cura da Figure 4 e nós é que temos que dizer quanto tempo. Temos uma tabela ao lado que diz, aqui não, já está configurado, e podemos ir mais além, porque nós podemos configurar estratégias de cura para outros materiais. Mais uma vez um display com tutoriais e permitindo fácil acesso às opções da câmara de cura. Mais uma vez pronta para automação, ou seja, abrir as portas automaticamente, colocar a plataforma com as peças e depois no fim receber o sistema central de controle, recebe comunicação de que a cura terminou, e o sistema de transporte vai lá buscar e entregar na etapa seguinte, pode ser controle dimensional ou embalamento, etc. Quanto à qualidade de construção, já disse qual é o critério da 3D Systems para estes sistemas, e isto surge porque as novas resinas têm exigências de cura que aqui os equipamentos anteriores não respondiam, e por isso houve necessidade de desenvolver esta solução para os novos materiais, mas não só para os materiais da 3D Systems. Portanto, todos os clientes com fábrica aditivo e com resinas podem usar esta câmara de cura para as suas resinas, porque podem configurar uma estratégia de cura para o seu material em função do tempo, do comprimento de onda que a luz UV tem que ter para aquele material específico. Aqui um pouco mais específico, temos o carregamento frontal. Reparem, um potencial volume de 1050 por 850 por 610, pode receber peças até este volume, consistente para os 850, 750 e 550, que permitem-me colocar a peça da SLA 750 ali ao meio para uma cura ótima, com prateleiras de vidro para que a luz ultrapasse, atravesse e chegue a todas as zonas da peça, mesmo aquelas de mais difícil acesso. Ou seja, para chegarem às chamadas zonas de sombra, digamos assim, iluminada de forma a que, de facto, percorram todo o volume da câmara, com interface de 7 polegadas e um desenho sólido, como até se consegue perceber. Para terem uma noção do volume que esta máquina tem, ela vem ali o volume da câmara de cura da post-cure 1050, tem o volume da SLA 750 e das outras soluções SLA, a Project 6000 e a Project 7000, ou seja, quem tiver várias máquinas 7000 ou 6000 consegue pôr ali 3 ou 4 construções num processo único de cura. Se falarmos de Figure 4, então vem ali na tabela, chegamos a conseguir colocar 90 construções da Figure 4 modular nesta câmara de cura. Mas desde que o tempo seja o mesmo e o comprimento de onda também, podemos pôr isto tudo junto lá dentro e curar as peças todas, desde que o volume o permita. Então, os elementos fundamentais, de facto, são estes. Temos a SLA 750, o meio de transporte, estação de lavagem ou estações de lavagem e a câmara de secagem e de cura, para, no fim, entregarem peças de elevada performance que obtêm-se a partir de materiais que pretendem atender a necessidades da indústria, e vamos falar aqui um bocadinho, não muito, porque isto é uma disciplina, só os materiais são uma disciplina, vou tentar não amassar muito, mas estamos a falar de materiais para produção, para aplicações finais, com excelentes propriedades mecânicas, muito exigentes, com excelente acabamento superficial, que é a característica desta tecnologia, estereolitografia SLA, comparado às peças obtidas por injeção, para poder fazer peças grandes, pequenas, enfim.
o volume é para ser utilizado da forma que cada indústria melhor souber aproveitar. E agora um aspecto muito importante, comprovados por testes standard e reconhecidos por organismos reconhecidos, testes que garantem que uma boa parte dos materiais mantém as suas características em interior até 8 anos. Até 8 anos, as características indicadas nas especificações dos materiais conservam-se sem alterações, dentro daqueles parâmetros, obviamente. Em exterior, até 1 ano e meio, é possível garantir que as propriedades se mantenham sem alterações visíveis. E também, este outro aspecto muito importante, referi que essas propriedades são isotrópicas, portanto, independentes da sentido e, portanto, distribuídas pela geometria da peça. Não vou dissecar isto, apenas se pretende perceber, de facto, que as propriedades se mantêm ao longo destes períodos de tempo. As linhas laranjas são as mais fáceis de perceber. A linha cheio são 5 anos, a linha atracejado, mais à direita, são 8 anos. Portanto, para o Acura AMX Rigid Black, família AMX, estes diferentes especificações do material têm este comportamento que a linha verde demonstra ao longo do tempo. Pronto. Estabilidade aqui a anterior é em interior, indoor performance, esta outdoor performance, como vemos, 12 a 18 meses, 1 ano a 1 ano e meio de estabilidade em exterior. Posso-vos dizer que durante a pandemia a 3D Systems aproveitou o tempo e voltou a fazer testes aos materiais das diferentes tecnologias, e porque os testes são cada vez mais evoluídos, como é natural, e vieram a perceber que afinal muitos dos materiais tinham uma performance superior àquilo que eles julgavam saber, porque os novos testes permitiram perceber isso. E, portanto, aqui o melhor é, se alguém pretender, eu posso facultar a tabela de seleção de materiais ou as especificações e depende tudo das nossas especificações encontrar o material que melhor preenche esses requisitos. Porque, como vão ver, a lista de materiais já é relativamente extensa e, portanto, é natural que se consiga encontrar um material cujas especificações sejam muito próximas das minhas necessidades. Este material de que estava ali a falar, considerado o material mais resistente na tecnologia SLA, com propriedades muito de elevada performance nestes aspectos aqui referidos, para aplicações muito exigentes na área automóvel, espacial, nos produtos de consumo, e para poderem ser objetos de algum processamento também. E como estava a dizer, aqui apresentando alguns materiais, estão aqui inclusive propriedades de isolamento elétrico, por exemplo, que é um aspecto importante, não só os aspectos mecânicos, alguns que têm resistência a altas temperaturas, materiais que podem biocompatíveis, que podem ter alguma aplicação na área da saúde, porque a saúde, por exemplo, naturalmente manifesta grande interesse pela personalização, que é a segunda característica mais importante. Diria que a primeira da fábrica aditiva é a liberdade geométrica e a segunda a possibilidade de personalização, porque nós naquele volume todo da SLA 750 podemos produzir peças, versões únicas de um determinado modelo. Podemos encher aquela câmara toda de versões únicas e específicas para cada pessoa ou aplicação.
desde material transparente, temos ali um material, um Ortho White para aplicação na ortodontia. Enfim, é como digo, aqui continuamos aqui com outros materiais, inclusive com características semelhantes a materiais diferentes, no caso transparente, como veem, 3 materiais diferentes. E por isso é que eu digo que é um leque muito variado. É preciso identificar bem as características que necessitamos e encontrar o material que melhor preenche essas minhas exigências. Como eu voltei atrás para, por exemplo, referir, quando falei há bocado naquela aplicação daquela disciplina de desporto automóvel, o Acura Composite específico para teste de túnel de vento, material muito resistente, também à abrasão, para um workflow daquele tipo. Para fundição também, materiais muito específicos que não deixam, e agora não me lembro o componente que eles não libertam, peço desculpa, mas específicos para fundição, para podermos fazer fundição por cera perdida e ter uma peça de excelente qualidade com acabamento superficial excelente. Mas material, de facto, se calhar é provável que seja necessário um webinar específico para eles, para dissecar mais acerca dos materiais. No fim, na verdade, o que junta isto tudo, controla e gera isto tudo é o software, de facto. O 3D Sprint, que já falámos várias vezes, o software de fábrica aditivo, onde nós fazemos a preparação dos trabalhos, na impressora, a gestão do trabalho na impressora, geramos suportes, validamos a execuibilidade da impressão, suportado pela Lockton, que também tem software de gestão de todo o processo. O 3D Sprint para preparar e fazer o slice, a análise de printabilidade, tirar algumas medidas, se precisarmos. Se precisamos de tirar uma peça, o 3D Sprint encarrega-se de fazer a duplicação, como se pode ver até na imagem, e preencher a plataforma com as peças, fazendo a gestão automática. Podemos incluir informação de última hora, tal como um part number, uma identificação qualquer na peça, ou se for necessário, porque a peça é mesmo muito grande, dividi-la com criação automática de suportes, para garantir que no fim tenho outra vez a peça devidamente assemblada, torná-la oca e criando orifícios, porque senão a resina fica lá aprisionada e não tem interesse estar a fazer a peça oca se depois não deixa a resina sair, porque eu não preciso de ter a peça maciça. E eu posso fazer isto no 3D Sprint. E criar até moldes a partir da superfície, umas ferramentas básicas, mas muito úteis mesmo. E fazer aqui algum manuseamento gerando aí um offset para qualquer situação, peças que tenham que ter uma sobreespessura ou em algumas indústrias que depois a peça vai contrair, eu posso compensar aqui. Tenho a minha peça original, eu faço aqui a compensação, basta-me saber que percentagem é que eu tenho que aumentar, por exemplo, para depois no fim, já no workflow final, a peça ter a dimensão esperada. É muito fácil fazer isto aqui e depois dá-me toda a informação estatística, diz-me quanto tempo demora, quanto material gasta, manda-me para uma lista, para uma fila que o próprio 3D Sprint gera, ou a plataforma da Octon também pode gerir. Cá está. Faz a gestão de todo o chão de fábrica, permitindo, como ao bocado referi, até ao instante anterior e ele gera máquinas de diferentes tecnologias, de diferentes fabricantes, mantendo informação de gestão disponível e atualizada, permitindo o rastreamento de todo o processo das peças, fazendo a gestão automática dos trabalhos para as diferentes máquinas da mesma tecnologia, porque se uma máquina tem manutenção preventiva programada, ele redistribui o trabalho, ou se há alguma questão não esperada, manutenção corretiva, ele também redistribui o trabalho e controla isso tudo e mantém informação disponível de gestão para ajudar-nos a perceber quando é que as peças vão estar disponíveis, qual a minha capacidade disponível, enfim, gera esta informação toda
e fornece informação específica, técnica ou estatística de gestão, como podemos ver aqui em baixo, preparação dos trabalhos de construção e também estratégias de maquinação, por exemplo. Depois a gestão da impressão e também o controlo das soluções. Portanto, este é o workflow para o qual foi pensada a plataforma SLA 750 e 750 Dual, que pretende entregar então um ganho evidente em performance e produtividade, uma excelente combinação entre qualidade de peça, produção e tirar vantagem disso, a repetibilidade e produção em série eficiente, porque é rápida, garante na repetibilidade e terei sempre peças iguais, com características iguais, suportando uma integração, uma gestão e controle completamente e integração ao nível de chão de fábrica, com um controle, portanto, rastreabilidade do processo todo, e modular, é importantíssimo, porque, como viram, eu posso começar com um laser e, assim que sinta necessidade, que entenda, fazer o upgrade para o segundo laser, aumentando a minha produtividade e combinando uma ou mais máquinas com os necessários acessórios de pós-processamento, porque eu não tenho que ter um conjunto completo repetido. Posso gerir os acessórios de acordo com o meu ritmo de produção, com o tipo de peças que faço. Os acessórios podem servir a mais do que uma máquina. Portanto, a solução é modular. Existe aqui uma grande flexibilidade. Foi estes aspectos a que esta plataforma SLA 750 e 750 Dual tentou atender, permitindo um salto importante em termos de performance das peças e das soluções para esta tecnologia, que já tem quase 40 anos, mas continua a entregar peças de excelente qualidade e precisão e acabamento superficial, e agora a juntar-lhe cada vez mais materiais de elevada performance mecânica. Isto, pronto, alongou-se um bocadinho. Não sei se há questões ou não, mas como vos deixei ali o e-mail, podem sempre, em qualquer altura, contactar-nos, que estaremos disponíveis para vos atender. Esta solução está disponível já, é importante dizer-se. Os materiais já são mais do que aqueles que eu indiquei. E aqui o ritmo de lançamento de novos materiais é cada vez maior, porque o mercado assim o exige. E é uma solução com um orçamento perfeitamente compatível com muitas indústrias. Ela tem, posso-vos dizer que tem um patamar inferior ao da ProX 800, uma máquina de custo inferior, portanto também nesse aspecto foi pensado para permitir o acesso às mais diversas indústrias, porque de facto oferece uma resposta importante. E é uma máquina de SLA, mas completamente nova em relação às anteriores, porque tem imensos componentes novos, desde o laser e tudo o que tem a ver com o laser é completamente novo, concebido de raiz. É a mesma tecnologia, mas os elementos fundamentais são completamente novos. Portanto, como me estendi um pouco mais, vou terminar acrescentando que daqui a 2 semanas temos um webinar sobre controle dimensional,
De qualquer das formas, aqui na nossa página podem ir ao separador webinars e ver os webinars que já tivemos, os que estão programados para as próximas quinzenas. Se quiserem sugerir algum tema, por favor, não hesitem. Ficamos gratos se o fizerem, porque a ideia é, de alguma forma, apresentar conteúdos que possam interessar e atender às necessidades, à curiosidade. Muito obrigado pela vossa participação. Ficamos ao dispor e cá vos esperamos daqui a 15 dias. Um bom dia para todos.